Olá, gente, tudo bem? Bom, eu vou gravar um videozinho bem rápido falando um pouco sobre essa disciplina. E aí eu tô fazendo essa série de vídeos nessa nova modalidade à distância, porque daí fica mais fácil para vocês terem acesso. Essa apresentação que eu vou mostrar para vocês, depois eu vou gerar também um PDF para ficar disponível e de fácil acesso para vocês, além do vídeo. O nome dessa disciplina é Representação da Linguagem Arquitetônica 1. Eu vou falar bem rapidinho sobre a disciplina, vou entrar também um pouco no conteúdo, mas é bem de leve. E aí eu vou mostrar um pouco para vocês o que vocês vão estudar na disciplina. É uma disciplina muito prática, muito mais prática do que teórica. Vocês vão desenhar bastante, mas vão fazer desenhos técnicos, tá? É uma representação que a gente vai seguir as normas técnicas e as normas padrões estabelecidas aí pela ABNT. Tem aqui a lista dos materiais para vocês comprarem. Depois eu vou mandar também essa lista para o representante. Tem alguns outros professores também que vão pedir mais material. Depois qualquer coisa a gente coloca tudo no mesmo arquivo para enviar para vocês. Mas na minha aula em especial, aqui tem alguns materiais que eu tiquei em vermelho, com essa representaçãozinha aqui em vermelho, para mostrar que são os materiais essenciais. Então, o escalímetro, que é essa régua que a gente usa, ela é essencial. Os esquadros de 30 e de 45 graus também são essenciais, não dá para ficar sem. As lapiseiras 03, 05, 07 também. Borracha, óbvio. O bloco de papel croquis A3. Então, comprem um bloco porque a gente vai usar bastante esse papel. Compasso também é indispensável para essa aula. E para a aula também que vocês vão ter de desenho geométrico. A régua T, ela é bacana para ajudar vocês, principalmente nessa modalidade que não tem a mesa com a régua paralela, vocês não têm esse material em casa, nem eu tenho essa mesa. Mas assim, se não der para comprar régua T, ok, eu vou mostrar formas da gente conseguir adaptar a nossa mesa de uma forma mais simples, claro, mas eu vou mostrar algumas formas que dá pra gente conseguir trabalhar sem ela. Mas quem tiver condições de comprar, ok, vai ajudar e vai contribuir bastante para os desenhos. Bolômetro é esse gabaritozinho aqui de círculos. É um material que é bem legal para ter, mas não é um material barato, então também não vou exigir ele nesse momento. Isso daqui vocês usam quando vocês forem projetar. E o gabarito de sanitários também, ele não é muito barato, então eu vou deixar a cargo de vocês, para vocês comprarem ou não. Facilita muito a representação, porque aqui a gente tem as pecinhas e aí é só passar a lapiseira por dentro para ter o formato dessas peças, que às vezes é um pouquinho mais difícil para desenhar, mas eu não vou exigir que seja feita essa compra nesse primeiro momento. Eu vou ressaltar uma coisa que provavelmente os outros professores também da área técnica vão falar sobre a qualidade do material. Esse material é um material que, se vocês comprarem com uma qualidade boa, ele vai durar para sempre, claro, tendo os cuidados necessários, mas é um material que vai durar por muito tempo. Então, assim, quem tiver condições de comprar uma lapiseira da Pentel, um compasso da Tridente, ou um esquadro também de boa qualidade, comprem, porque vocês vão perceber que isso faz diferença nos projetos. Obviamente, claro, fazendo uma ressalva, eu não posso exigir, porque a gente sabe que esses materiais são mais caros, a gente não pode exigir, mas quem tiver condições de comprá-los vai estar fazendo uma aquisição de qualidade que vai durar por muito tempo aí na vida de vocês, tá? Lembrando que assim, gente, a gente tá vivendo uma nova era,
Hoje os projetos eles são feitos no AutoCAD, SketchUp e outros aplicativos, mas o desenho técnico ele nunca vai deixar de existir. A gente sempre vai desenvolver e a gente sempre vai começar por esse desenho à mão para depois passar para esses programas, tá? Então por isso que vale a pena sempre ter esse material em casa. E aí, para dar início, assim, a um breve conteúdo do que vai ser essa disciplina, para vocês entenderem o que é essa disciplina, eu trouxe aqui para vocês um breve relato histórico sobre o desenho técnico. Eu vou começar falando um pouco sobre o Renascimento. Ele tem um breve início lá no século XIV, o período do Renascimento, século XIV até o século XVI. Com os artistas Leonardo da Vinci, muito provavelmente vocês já conhecem ele, e o Brunelleschi. Ambos criam uma técnica. Brunelleschi ele era arquiteto, e aí eles criam uma técnica de representação para criar os projetos e para pensar nos projetos arquitetônicos, já com planta baixa, elevações, cortes e perspectivas. Então, eles dão início a essa nova leva, que vocês vão perceber no decorrer das aulas, das representações técnicas. Assim. O ponto de partida dessas representações surge aí no Renascimento por esses artistas. E aí, logo em seguida, a gente tem a geometria descritiva, criada pelo matemático Gaspar Monge. Ele criou esse novo formato, essa nova técnica que aplicada também aos projetos de construções. E aí na Revolução Industrial, que teve um aumento muito grande da quantidade de projetos e da quantidade de produções, eles viram a necessidade da criação de um padrão de representação, porque até então não existia um padrão de representação. Um padrão que utilizasse a mesma linguagem. Então, assim, um projeto criado numa empresa, ela tinha que ir para a obra, ou para a fábrica, ou para a oficina para ser produzida, e a pessoa que fosse olhar para esse projeto, olhar para esse desenho, ela tinha que entender do que se tratava. Então, foi muito necessário criar esse padrão. Então, não dava mais para cada empresa ter a sua forma de representar. Por exemplo, trazendo aqui para a gente, para nossa área. Então, eu desenvolvo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Então, eu desenvolvo um projeto de paginação de piso para uma cliente que vai fazer que vai colocar um piso na cozinha. E aí eu desenvolvo esse projeto com base nessas representações técnicas, e aí eu coloco todas as informações necessárias para a aplicação desse piso. Então, qual material, qual o tipo de assentamento, qual a direção do assentamento, qual o metro quadrado da área, onde vai ter recorte, onde não vai ter recorte. E essa folha, esse impresso, vai para a obra, e quem vai pegar esse papel, o mestre de obra ou a pessoa que vai aplicar esse piso, ela precisa entender. Ela precisa saber ler um projeto para ela conseguir desenvolver o trabalho de forma eficiente. Então, essa é a importância da linguagem arquitetônica, da linguagem da representação técnica. E aí, hoje a gente tem a norma, a Organização Internacional, ISO, que dita essas regras, que traz para a gente essas regras, porém, cada país vai desenvolver, vai adaptar estudar bastante a NBR 6492, é uma das principais. Depois, quem quiser, eu até mando o arquivo. Só para vocês entenderem um pouquinho, bem rapidinho, a gente desenvolve no escritório de arquitetura, no escritório de designer, a gente desenvolve o chamado projeto executivo.
Esse projeto executivo engloba várias plantas, vários desenhos, várias folhas, como vocês podem ver aí na apresentação. Então, aqui são algumas delas, tá? Então, planta baixa, cortes, vistas, paginação de piso, parede, luminotécnica, gesso, elétrica, hidráulica e assim por diante. Tudo isso mostrando as etapas da obra, tudo que tem que ser feito na obra. E esse projeto executivo, ele tem por objetivo ir para a obra, para que as pessoas que vão executar saibam ler o projeto e desenvolver tudo que tem que ser desenvolvido. Não é um projeto que o cliente vai analisar de forma minuciosa. A gente mostra para o cliente, mas toda vez que a gente vai pensar no projeto executivo, a gente tem que estar o tempo todo focado na obra e na execução de tudo isso que a gente está representando. Vocês vão aprender a disciplina de projeto, ela entra no próximo semestre. Comigo não é projeto, mas comigo vocês vão entender como que é feita essa representação. E aí a gente vai aprender principalmente a representação da planta baixa e dos cortes, tá? Tendo esse conhecimento das plantas baixas, do desenvolvimento da planta baixa, parede, janela, porta e assim por diante, para desenvolver as outras plantas fica até mais fácil e mais tranquilo. Então, para vocês entenderem bem rapidinho o que é uma planta baixa. Vejam que eu tenho aqui a representação de uma edificação. Essa edificação, ela tá inteira, tá bonitinha aqui representada, só que tem uma partezinha aqui no meio dela que tá cinza. O que é esse retângulo cinza? Imaginem que foi passado um corte nessa edificação e toda essa parte de cima do telhado, ela sai para fora. Ela vai embora. Esse corte, ele é feito, uma regra geral aí é que ele é feito a 1,50 do piso. Então, eu tiro toda essa cobertura para fora e o que ficar do piso, eu vou olhar para ele de cima, olhando de cima para baixo, eu vejo a minha planta baixa, tá? Então, lembra sempre desse corte que eu faço na edificação, eu tiro a cobertura e eu tô olhando de cima e verificando a minha edificação com essa vista superior. Aqui eu trouxe uma ilustração, uma planta humanizada. A gente não vai desenvolver planta humanizada nesse momento, mas só para vocês não se assustarem tanto com uma planta executiva. Daqui a pouco ela vai aparecer, mas só para não dar um susto logo de cara. Então, eu estou olhando para essa edificação de cima e eu estou conseguindo enxergar todos os cômodos, banheiro, escada, hall, quarto, sacada. Eu consigo enxergar todos os cômodos e os objetos que tem nele. Isso é uma planta baixa. Com o mobiliário, a gente chama de layout. Aqui tem dois cômodos. Também trouxe aqui pequeno para não assustar logo de cara. Aqui eu tenho dois cômodos, uma sala e um banheiro. Quando vocês batem o olho nessa representação, a primeira coisa que a gente enxerga é o nome do espaço, do ambiente. Então, aqui vocês veem que tem a sala, o banheiro, tá escrito, tá representado. Então, eu já trouxe aqui a primeira norma dessa representação, que é colocar nome em todos os ambientes, tá? Então, todos os ambientes têm que ter um nome. Esse nome, ele vai estar em destaque, ele vai estar com uma espessura mais grossa do grafite e ele vai estar com uma altura maior. Embaixo do nome do ambiente, tem aqui um A igual a 14,75 metros quadrados. Vocês vão representar e vão colocar aqui a área total desse ambiente. Então, aqui, ó, para saber a área total, é largura vezes comprimento. Eu tenho aqui, ó, 295 vezes 5, que me dá 14,75 metros quadrados. Aqui embaixo pode colocar a altura do pé direito. Pé direito, para quem não sabe, é a altura do piso até o teto.
Pode colocar a altura do pé direito aqui embaixo, ou se for o mesmo pé direito para todos os ambientes, pode colocar na parte de fora da planta. Aí, dependendo do projeto, vocês vão desenvolver de acordo com o projeto. Aqui eu tenho as paredes da edificação. Reparem que ela tá com uma espessura mais grossa. Depois eu vou falar mais sobre isso. Agora é só uma introduçãozinha. Aqui eu tenho uma janela. Depois também eu vou me atentar à representação das janelas e das portas. Mas eu quero que vocês observem, que vocês caminhem, que vocês entendam o que tá mostrando cada parte. Aqui tem as cotas. Cotas eu vou falar daqui a pouco, rapidinho. Então aqui, ó, itens básicos para que tem que constar na planta baixa: nome dos ambientes, medida da área, cotas, pé direito, indicação do corte, isso também eu vou falar depois. Cotas de nível. Cotas de nível é representado por essa bolinha aqui, ó, na planta baixa, e ela vai trazer pra gente se tem degrau ou não no espaço. Então a gente vê muito, por exemplo, no banheiro. Então essa área, o piso tem uma altura, e aí quando vai para a área molhada tem um degrau, às vezes até bem pequeno, mas tem um desnível para a água não passar para o outro ambiente, para outro espaço aqui. Então isso é representado com a cota de nível, tá? Que é esse símbolozinho aqui, ó. Então aqui está mostrando que tem um rebaixo de 0,15. Se fosse se ela tivesse, por exemplo, aqui nessa parte que sobe, teria um sinalzinho de mais, então é mais 0,15, tá? E aí aqui tem uma planta baixa. Peraí, deixa eu vir pra cá, pronto. E aí aqui tem uma planta baixa com cotas, cota de nível e todas aquelas informações que eu coloquei no slide anterior. E aí eu vou caminhar com vocês aqui dentro dessa planta baixa para vocês entenderem onde a gente está e como que funcionam as representações. Então eu entro aqui, eu tenho a porta aberta, porta sempre representada aberta, porque esse espaço aqui, ó, representa aberta e com o arco. Porque tudo isso aqui, ó, esse espaço aqui, ó, ele não pode ser utilizado. Aí, caminhando para cá, eu tenho a sala de jantar. E aí, eu tenho o nome, jantar, sala de jantar. Aqui tem a descrição do piso, mas não é necessário, porque depois vocês vão desenvolver, quando vocês forem projetar, vocês vão desenvolver uma planta de piso. Então, não precisa colocar. Aqui tem a cota de nível, o pé direito. Deixa eu caminhar para cá. Reparem que aqui, ó, na sala de jantar tem também as mesmas informações, porém o pé direito está diferente. Aqui está com 3 e aqui tá com 275. Isso porque provavelmente tem um rebaixo, e aí nesse rebaixo a gente tem alturas diferentes, tá? Então, nesse caso, representa em cada cômodo a altura do pé direito, mas quando for a mesma altura pode representar para o lado de fora. Então, vindo para cá, ó, tem o corredor. Aqui tem mais uma porta. Aqui tem o dormitório. Também com as mesmas informações. A suíte, closet, banheiro, dormitório, outro banheiro, lavanderia, área de serviço. Reparem, todos estão com nome, as paredes, as aberturas. Aqui, ó, a porta. E aí a gente tem aqui em vermelho as cotas. Cotas que a gente precisa pensar quando a gente fala em cotas. Não se esqueçam, toda vez que for cotar, cota é um elemento importantíssimo no projeto executivo. É ela que vai trazer as informações principais para quem está executando a obra.
Então, é claro que não dá para ficar repetindo cotas, então tem locais que a gente não precisa repetir, porque aquela cota já foi informada no outro lugar, mas quanto mais informação, melhor. No projeto executivo, é melhor a gente pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Então, quanto mais informações vocês tiverem, melhor. Então, reparem que esse desenho está todo cotado, todas as paredes, externas, internas, distância do vão da porta, distância do vão da janela, espessura da porta, da parede interna, espessura da parede externa, tudo cotado. Tá? Então, aparentemente, pode dar uma sensação visual de poluição, mas projeto executivo é isso. Tá? Lembra sempre que não é um projeto artístico, é um projeto executivo, vai para a obra e tem que ter todas essas informações necessárias. Tá? Por hoje é só. Depois a gente vai entrar com mais conceitos de representação arquitetônica. E essa foi só uma breve introdução. Depois eu vou falar mais detalhado de cada item, parede, porta, janela. E a gente vai desenhar, vai ter aula, vai ter vídeo comigo desenhando para vocês entenderem como funciona o processo do desenho. Foi só uma introduçãozinha para vocês entenderem o que vocês vão ver nessa disciplina e o que vocês vão desenhar nessa disciplina. Não será essa planta, vai ser uma outra planta, mas já vão se preparando para desenhar esses projetinhos aqui, essas representações, ok? Qualquer dúvida, estou lá na plataforma online, é só me chamar e a gente vai se falando. Beijinhos!